Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco. Diz-nos a mentora Glorinha: todos aqueles que se dispõem a ouvir os ensinamentos do Evangelho de Jesus são abençoados. Os que os colocam em prática dão largo passo à redenção do espírito. Dessa forma, desejo que encarnados e desencarnados aqui presentes, que aqui vieram porque estão com saudades de Jesus, sejam envolvidos pela luz plena do Cristo, nossa fortaleza e prevenção a muitos males, entre eles o suicídio. Todos estamos vivendo o mês do Setembro Amarelo, dedicado à valorização da vida e à prevenção do suicídio. Na revista O Consolador, ano 9, número 418, de 14 de junho de 2015, há uma citação que é curiosa. No artigo diz: uma estatística curiosa revela que o maior índice de suicídio acontece nos países ateus, principalmente na China, Rússia, Cuba, Lituânia, Letônia e Estônia. Os números mais baixos ocorrem em países islâmicos, depois em hinduístas, seguidos de cristãos e budistas. Então é uma espécie de ordenação decrescente da maior ocorrência para a menor ocorrência, em que a maior ocorrência estão aí entre os países ateus. Por outro lado, os números mais baixos estão entre os países islâmicos, seguidos dos hinduístas, cristãos e budistas. O que chama a atenção é a colocação dos cristãos neste ranking, se assim podemos dizer. Mas você poderia perguntar: que razões podem determinar a ideação suicida? E aí eu lhe digo que, se nós revisitarmos o Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, capítulo 1, nas questões de 943 a 957, nós poderemos identificar 13 razões que são capazes de determinar a ideação suicida, ou seja, a vontade de praticar o ato de extermínio da própria vida. Que razões são essas? Desgosto pela vida ou desgosto da vida. Fuga das provas. Desesperança, vaidade e orgulho. Por sacrifício a outras pessoas. Por estar dominado pelas paixões. Por achar que pode reencontrar entes queridos anteriormente desencarnados. Por querer apressar a morte próxima em função, por exemplo, de uma doença incurável. Por obsessão, por loucura, por remorso. Por risco imprudente. Por imaginar que suicidando-se está obedecendo a um determinado dever.
e por imaginar que terá uma vida melhor. Eu quero chamar atenção para esse item número 12, por imaginar obedecer a um dever, lembrando aquele suicídio coletivo que teve lá na Guiana, uns 20, 30 anos passados, que quase 5.000 pessoas suicidaram-se, orientadas lá por um determinado guru. A causa mais frequente que leva uma pessoa a ter vontade de acabar com a própria vida, sem dúvida que é o desgosto por essa mesma vida. Desgostar-se das circunstâncias que vive pode causar em alguém essa ideação de acabar com a própria vida. Vejamos que na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Kardec arguiu: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E os espíritos responderam com precisão: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Então, 3 elementos importantes podem fazer parte da gênese desse desgosto da vida. Ociosidade, não faz nada. Pessoas que não têm nenhum compromisso com nada nem com ninguém. Da falta de fé, essa ligação com o transcendente. E a questão da saciedade. Tem tudo, não lhe falta nada, acha que a vida perdeu a graça. Mas os espíritos disseram ainda: para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Olha que interessante. Todos nós recebemos inúmeras faculdades, no corpo físico e no corpo espiritual, pelas quais temos que ser muito agradecidos a Deus. Todos nós, a partir destas faculdades, desenvolvemos aptidões. Ora, com as aptidões que cada um de nós dispõe, se tiver vontade de fazer algo, de trabalhar, seguramente vai perceber que a sua vida passa mais rápido no sentido de não haver espaço para preocupações. Quando se está trabalhando, principalmente a favor do próximo, não sobra espaço para pensamentos pequenos, não sobra brecha para que os nossos inimigos espirituais possam agir sobre nós. E eles disseram mais aos espíritos: ele, a criatura, lhe suporta as vicissitudes com mais paciência e resignação, quando trabalha com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, o que você faz para o outro, na realidade, o grande beneficiário é você mesmo. O que nós fazemos para os outros, nós somos os grandes beneficiados. Agora, é preciso viver e enfrentar os problemas da existência com paciência, ou seja, sabendo que tudo tem um tempo determinado, e com resignação. Nós precisamos daquele desafio. Faz parte do projeto da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Mas existem contribuições efetivas do ponto de vista preventivo que são oferecidas as contribuições pela doutrina dos espíritos em relação à ideação suicida. Vamos lembrar que em 2017 a Federação Espírita Brasileira elaborou uma cartilha intitulada Em Defesa da Vida, Suicídio Não,
com diversas considerações amparadas todas na codificação espírita, trazida a nós através de Allan Kardec. E numa dessas considerações, cita a cartilha da FEB. O suicídio é considerado como uma fragilidade humana, um estado de desequilíbrio, no qual o sujeito não consegue reconhecer que, com o tempo, tudo se resolve e que nenhum problema tende a ser eterno. Olha que interessante. Voltando de novo àquela consideração anterior. Suportar as vicissitudes com mais paciência e resignação. É um estado de desequilíbrio, sem dúvida. Invariavelmente, quem tenta e consegue o suicídio está num processo depressivo muito grave. Não vê mais sentido na vida. Agora, é fato também que chega a essa circunstância porque não consegue reconhecer e esperar o tempo devido em que chegará a solução do problema que o aflige. Porque, como diz a cartilha, nenhum problema tende a ser eterno. Lembrando o nosso saudoso e querido Chico Xavier, tudo passa. Agora, evidentemente que aqueles 2 aconselhamentos anteriores são extremamente importantes, que está lá na questão 943 do Livro dos Espíritos. Suportar as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Então, nós podemos, com base em O Livro dos Espíritos, agora na questão 945, encontrar a base doutrinária desta afirmação da cartilha da FEB, que na questão 945 diz assim: Kardec perguntou: que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Já que estamos a falar deste elemento. Resposta dos espíritos: insensatos. Então já começa qualificando a criatura, insensato. Depois faz uma arguição dura. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido uma carga. Então, olha, a gente volta lá para aquela questão, né, do efeito da ociosidade, da falta de fé, da saciedade. Todos nós temos faculdades naturais que se transformam em aptidões e que quem trabalha a vida passa numa boa, escoa mais rapidamente. Então, há uma ligação entre essa questão 945 e a questão 943, lá do Livro dos Espíritos. Mas há também uma outra contribuição que eu encontrei no capítulo 30 da obra mediúnica do benfeitor Emmanuel e do médium Chico Xavier. A obra chama-se Pronto Socorro. Em determinado momento, Emmanuel diz assim: entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida. Voluntária destruição de tuas possibilidades físicas significa suicídio. Então Emmanuel começa logo apresentando a solução, o caminho, a estratégia, quando diz: entrega-te ao serviço do bem ao próximo. Qualquer que ele seja, importante é que seja o bem e que seja para o próximo. E recomenda que, a partir desta entrega ao serviço do bem, que a criatura vá se esquecendo dessa ideia estúpida
de suicidar-se. E como ele diz, é um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida. Quem nos dá essas bênçãos? Deus. Então é um ato de desconsideração a Deus. Nós não só infringimos a lei de Deus, mas nós ofendemos a própria divindade. E eles dizem mais, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Está mandando dizer, olha, suicida quando você chegar no plano espiritual, você vai ficar aprisionado no seu próprio remorso. E por um tempo que, como diz o Emmanuel, indefinível, não se sabe quanto vai durar. Mas fica preso nesse remorso torturante. Porque o suicídio ele comete um grave equívoco. Ele pensa que acabando com a vida ele resolve o problema. Não, ele cria mais um problema. Tinha o problema que ele não conseguia resolver e agora tem um segundo problema, que foi ter tirado a própria vida. Mas nós temos uma outra contribuição que nós podemos resgatar na literatura espírita, na literatura subsidiária, agora lá no livro Temas da Vida e da Morte, no capítulo 1. Este livro é do espírito Manuel Filomeno de Miranda com o médium Divaldo Pereira Franco. Lá o benfeitor diz, em relação a essas pessoas que têm propensão ao suicídio, dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão ao suicídio, sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo. Olha que interessante. A gente viu há pouco, lá na cartilha da FEB, que nenhum problema tende a ser eterno. Então é isso que Manuel Filomeno de Miranda agora está dizendo, dá-se um pouco mais de tempo. Para que esse tempo? Ele diz, enquanto o problema altera a sua configuração. O que alterar a configuração? O que está difícil hoje pode ser que amanhã já não esteja tão difícil. E que as circunstâncias da vida modifiquem o próprio problema. Mas ele dá outros aconselhamentos para quem vai trabalhar junto a essas pessoas com ideação suicida. Ele diz, evitar oferecer bases ilusórias para esperanças. Olha que interessante. Bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. De repente, quem está cuidando dessa criatura, quem está tentando auxiliar, oferece uma solução que é absolutamente uma grande ilusão. Não vai resolver o problema dele. Cria essa ilusão que vai, inclusive, aprofundar a frustração da criatura na resolução do problema. Filomeno recomenda estimular a valorização pessoal, mostrar o lado bom da criatura, a outra face da moeda. Fazê-lo sentir-se uma pessoa importante para a sociedade, para a família, mas acima de tudo para Deus. Fazê-lo sentir-se filho de Deus, para que ele não cometa esse desequilíbrio contra as leis divinas e contra o próprio Deus. Diz Filomeno, acender uma luz no túnel do seu desespero, sempre tendo cuidado de que não seja uma luz de algo ilusório, uma base ilusória. Entre outros recursos, constitui terapia preventiva que se fortalecerá, e aí ele vai mostrar como é que a gente pode fortalecer esse aconselhamento que o
o cuidador está dando para quem está com a ideação suicida? Com o exercício da oração, das leituras otimistas e espirituais, nos passes e no uso da água fluidificada, coisas que estão diretamente ligadas à doutrina espírita, mas que são todas factíveis e podem ser feitas. Até mesmo naqueles casos em que a criatura está sendo obsidiada. E especialmente nessa questão da obsessão, o passe, a água fluidificada, a leitura, a oração é extremamente importante. Como também sem que a natureza da intenção seja ligada à obsessão, for um problema que ele teve, sei lá, o seu negócio faliu, ele quebrou economicamente, e por conta disso acha que não pode mais viver, está constrangido perante a família, perante a sociedade, perante os amigos, e aí acha que a solução é dar cabo da vida. Não. Então há todo um processo de aconselhamento desta criatura, mas também existem ações concretas e efetivas que vão ajudá-lo. Ivone Pereira do Amaral, no capítulo 3 da obra Memórias de um Suicida, também apresenta algumas sugestões terapêuticas preventivas para essa questão da ideação suicida. Ela diz: através da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem. Então a gente volta lá àquela questão do Chico Xavier na obra Pronto Socorro: entrega-te ao serviço do bem ao próximo, assim como o cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que do alto se irradia em tonos de beneficência para aqueles que a buscam. Poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio. O que é que está contaminando a criatura? A ideia do suicídio. Assim como o homem se imuniza de males epidêmicos, próprios do físico terrestre, com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, as vacinas. Temos um exemplo recente: todos nós estamos vacinados contra a Covid. Nesse aspecto físico terrestre, existe uma doença e existe uma vacina, e todo mundo se vacinou, ou está se vacinando. Do ponto de vista espiritual, também é possível nós termos essas medidas profiláticas, que começa com essa higienização mental, né? A boa sintonia, a sintonia com o mais alto. Deixar nascer no coração a vontade de praticar o bem, de ajudar o próximo. Saber que todos nós, se temos direitos, também temos deveres para com as criaturas, para conosco mesmo, para com Deus, para com a doutrina que a gente esposou. E também outras estratégias, como buscar essa vibração harmoniosa, buscar ir na direção dessa bênção que desce do alto sobre todos nós. Fazer a conexão com Deus, usar o nosso Wi-Fi, cuja senha é amor. E desta forma a gente começa a ter medidas profiláticas que podem nos preservar do assalto desta ideia que é do suicídio. É fato que todos nós, na existência, temos um grande desafio. A vida humana, a existência humana, tem o sublime objetivo de amar. Amar.
Viemos para isso. Amar o próximo, amar a nós mesmos, amar os nossos afetos, a nossa família, amar o nosso trabalho, amar os nossos amigos, colocá-los no redil do nosso amor, da nossa proteção, do nosso carinho, do nosso amparo. Encontrar o sentido existencial da vida e concretizá-lo é uma razão absolutamente extraordinária para que a gente queira viver. Agora, tem que ter um sentido. Os católicos têm uma música muito interessante que diz assim: minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não esquecer de ti. Olha que interessante. Eu não posso me esquecer de Deus. Você não pode se esquecer de Deus. A existência de Deus na vida humana é uma razão vigorosíssima para que nós queiramos viver. E é indispensável despertar-nos para a realidade da imortalidade da alma e para a realidade dos espíritos que todos nós somos. Nós somos imortais. Nós somos espíritos temporariamente estagiando na carne. Efetivamente, nós somos do outro plano, do plano espiritual. Lá é a nossa verdadeira morada. Nós viemos de lá, nós fomos criados lá. Agora, para que possamos evoluir, precisamos da experiência carnal. Então, quando a gente assume essa imortalidade e a realidade que é espírito, o que é que nos cabe? Empreender esforço e dedicação para vencer os desafios da vida existenciais. Todo dia tem um desafio. A gente precisa entender, até a partir de uma lógica, a lógica, por exemplo, do estudante. O estudante todo dia recebe aula, recebe novos conhecimentos, ele tem que estudar, mas um determinado dia o professor fará a prova. Verá até onde ele assumiu os conhecimentos adquiridos plenamente, internalizou, sabe colocá-los em prática. A mesma coisa Deus faz com a gente. Nos oferece prova diariamente para ver o quanto nós já caminhamos nessa seara do progresso espiritual. Conclusivamente, nós podemos recordar Joana de Ângeles, lá no capítulo 18, intitulado Suicídio, da obra Após a Tempestade, trazida pela pena mediúnica de Divaldo Pereira Franco. Joana diz: aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A situação está difícil, você está já numa fase que você acha que não tem saída. Espera um pouco. Como diz a música, um pouquinho mais. E ela diz: a divindade possui soluções que desconheces. Deus está dando a prova, mas ele tem a solução, ele tem a resposta. Mas é preciso ter paciência e esperar. Paciência e resignação. Aí ela faz uma proposta, Joana. Recupera hoje o desperdício de ontem sem pensares, jamais, na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Olha que interessante. Primeiro, ela considera o suicídio uma atitude simplista. Mas, ao mesmo tempo, diz que é algo extremamente complexo e infeliz de tudo que pode acontecer ao ser humano. O suicídio é de natureza complexa? Sim. Cada ser humano é um mundo em si mesmo. Cada cabeça é um universo diferente da cabeça do outro. Por mais que nós nos esforcemos,
nós não conseguiremos compreender tudo da mente humana. Aliás, a medicina, a psicologia entendem que há muitos segredos na consciência humana que ainda não foram desvelados, o que muitas vezes limita certas intervenções preventivas. Que nesse Setembro Amarelo nós possamos efetivamente valorizar a nossa vida, a vida dos que estão em volta de nós, os mais perto, os que estão mais longe, mas especialmente aqueles que porventura nós percebamos que estão com essa ideação da deserção biológica, do suicídio. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.